Glória a Deus. Pai, Senhor, igreja. Amém. Vamos orar. Altíssimo Deus, querido Pai, Deus amado, Deus querido, nós te glorificamos, Senhor, na noite desse dia, Senhor, te agradecemos pela tua presença, te agradecemos, Senhor, pelo teu cuidado, pela tua proteção, pela tua provisão e por tudo que o Senhor tem feito, Senhor, para o nosso cuidado, para o nosso crescimento. Nós te exaltamos e te glorificamos, Senhor, nessa noite. A nossa única oração é que o Senhor permaneça conosco, nos instruindo, nos ensinando para a honra e glória do teu santo e eterno nome. Amém? Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Vencemos o frio, vencemos o cansaço, já somos mais que vitoriosos em Cristo Jesus. Meio caminhado. Segundo de Crônicas, tá certo? Segundo de Crônicas, capítulo 7. Tem aluno atrancado no morro perdido. Segundo de Crônicas, capítulo de número 7. E vejamos, pois, o que o Senhor tem a nos instruir na noite de hoje. Eu ia passar batido pelos primeiros versículos, porque é um versículo que a gente já estudou em outro momento. Eu já ministrei isso aqui, acho que tem pouco tempo, mas Deus não me deixou passar batido aqui. Então nós vamos meditar um pouquinho aqui nos primeiros versículos do capítulo 7, tá certo? Mas o contexto geral aqui é o seguinte: no tocante, Salomão aqui ele acabou a construção do templo, tá certo? Fez toda a ornamentação, toda a arrumação, estava tudo arrumado, os músicos prontos, tudo já estava meio que rolando, mas em algum momento Salomão percebe que estava faltando ainda alguma coisa, e ele não consegue identificar o que é. Então ele começa a orar a Deus como quem estivesse em falha por ter esquecido alguma coisa, tá certo? O sentimento dele aqui não é de alguém que não está sentindo a presença de Deus, mas o sentimento de alguém que fez alguma coisa errada, ou deixou de fazer alguma coisa. Então ele está orando a Deus para Deus revelar para ele o que é que está faltando. E por que isso? Por que será que ele faz esse tipo de oração? Ele não consegue identificar o que está faltando. Porque o que estava faltando aqui? A presença de Deus, certo? Isso é fato, nós já estudamos isso em outro momento. Mas a minha pergunta foi: por que ele não conseguiu identificar o que estava faltando? Ele não achou que era isso porque ele achava que ele tinha. Ele achava que ele tinha intimidade. E eu vou fazer outra pergunta: por que ele achava que tinha intimidade? Porque Deus falava com ele? Porque Deus tinha falado com ele. Aí a gente mata a charada. Então ele não percebe que o que está faltando é a presença de Deus, porque ele tinha ouvido a voz de Deus. Deus tinha falado com ele. Então, na cabeça dele, se Deus falou comigo, é porque a gente é amigo, a gente já tem uma intimidade. Porque Deus falou comigo do mesmo jeito que falava com o meu pai Davi. Então é sinal de que Deus já está aprovando as minhas ações. Na concepção dele era assim que funcionava. Só que ele não sabia que intimidade com Deus era outro patamar, era outro nível. Ele não entendia que intimidade com Deus era diferente de ouvir a voz de Deus. Outras pessoas tinham ouvido a voz de Deus, mas para repreendê-las. Isso não fazia delas ter intimidade com Deus. A diferença é que ele ouviu coisas boas de Deus, sim ou não? Então, por ele ter ouvido coisas boas de Deus, ele achou que Deus já era amigo dele, era íntimo dele, tá certo? É por isso que ele não consegue identificar que o que está faltando é a presença. Ele não sabia o que era a presença de Deus ainda. Pegou? Ele sabia que Deus estava presente quando Deus falava, mas ele ainda não tinha sentido, ok? Então ele não sabia o que estava faltando. Ele não conseguia identificar o que estava faltando porque ele nunca tinha sentido Deus dentro. Lembra que aqui é outro tempo, o Espírito Santo ainda não habitava
dentro do homem, como hoje todos nós temos o Espírito Santo de Deus em nós, quando damos lugar. Então assim, quando a gente deixa o Espírito Santo agir na nossa vida, através de nós, nós podemos sentir. Nessa época era diferente. Deus falava com a humanidade, com os homens, tá certo? E alguns homens selecionados a dedo, esses sentiam a presença de Deus. Então Davi sentia a presença de Deus, mas Salomão, até esse momento, não tinha ainda sentido. Conseguiu pegar aí a diferença? Então ele ouviu a Deus algumas vezes falar com ele, e ele achou que por isso estava bacana, ele já tinha atingido um nível top, porque ele não sabia como era sentir a presença de Deus. E no capítulo 7 agora, nós vamos ver Deus desmanchando Salomão, porque a Bíblia vai dizer que Salomão agora começa a orar buscando o que está faltando. E ele começa a orar e se derramar na presença de Deus e tal. E a Bíblia vai dizer que, acabando Salomão de orar, quando ele terminou a sua oração, desceu fogo do céu, ou seja, Deus respondeu a oração dele. Quando ele terminou, desceu, consumiu o holocausto e o sacrifício, e a glória do Senhor encheu a casa. O que é a glória do Senhor? O que é a glória de Deus? Presente. Nesse momento aqui. Presente? A presença só que manifestada. A presença manifesta. O que é isso? A presença de Deus visível. Isso é a glória de Deus. A glória de Deus, vai dizer para vocês, a glória de Deus está aqui, e você olhar para mim e falar, tá, e eu não estou sentindo nada. Isso não é glória de Deus. Quando é a glória de Deus, a glória manifesta, todo mundo que está no ambiente sente. O crente desviado que tiver, vai sentir. A glória de Deus não dá para esconder. A glória de Deus não dá para partilhar. Quando é a glória de Deus manifesta, todo mundo que está no ambiente sente. Ah, pastor, e se Deus quiser manifestar a glória dele no ambiente e o ambiente não estiver propício em receber a glória dele? Aí nós vamos lá em Atos, capítulo 2. Tinham 500. E Deus olhou e falou, não vou mandar glória nesses 500, tem gente aí que não está me agradando, tem gente aí que não merece saber o que é a minha glória, então eu vou esperar 380 irem embora. Quando restaram 120 que verdadeiramente estavam orando, buscando, querendo, Deus manifesta a sua glória, e a Bíblia vai dizer que todos que estavam no ambiente foram cheios, tomados e dominados pela glória de Deus. Quem estava longe só viu o que estava acontecendo. Eu tenho certeza que a maioria daqueles que estavam longe eram alguns que estavam antes do lado de dentro. E estavam agora do lado de fora caçoando, dizendo, está vendo? Olha lá, está vendo lá, 120, olha lá os bestas. Olha lá, eles ainda estão crendo na promessa. E daqui a pouco vê eles, né? Daquele jeito falando, estou vendo? Olha lá, já que não aconteceu nada, resolveram tomar mesmo. Estão tudo embriagados, estão tudo bêbado. Nunca sentiram e nem souberam o que era a glória de Deus, porque só recebeu aqueles que realmente estavam voltados a querer a manifestação da glória de Deus, tá certo? Nesse caso, então, a glória de Deus é a presença de Deus. Manifesta. Manifesta. O que é manifesta? Visível. Que é assim, que eu posso perceber. Entendeu? O vento, eu não vejo, eu não estou vendo o vento, mas se ventar eu sei que está ventando, eu sei, o que é isso? O vento está manifestando, o vento está manifesto, ele está visível. Se ventar aqui, ninguém vai ver, mas todo mundo aqui vai saber que ventou, a gente vai sentir o vento passar, as folhas vão se mexer, tá certo? O que é isso? A presença manifesta, ok? Beleza? Então a glória de Deus, quando ela está manifestada na casa, todo mundo sente. Alguns vão pular, alguns vão gritar, alguns vão cair, outros vão chorar, alguns vão ajoelhar, alguns vão dar glória a Deus alto, outros não vão falar nada, mas vão sentir a mesma coisa. E o agir de Deus também se encaixa nisso? O agir de Deus já é um trabalhar, já é Deus agindo, é Deus fazendo.
fazendo. Entendeu? É Deus trabalhando. Manifestar é Deus operando. Como assim? Deus mostrando, olha, Tiago, eu estou aqui. Tá certo? Cara, eu estou aqui. Eu estou aqui. Deus passando no meio da igreja, deixando ser sentido. Se eu passar por você agora e esbarrar em você, você vai sentir, não vai? Você pode estar de olho fechado orando, você vai sentir que alguém esbarrando em você. Você pode não saber quem foi, mas você vai saber que, entendeu? Então, a presença de Deus manifesta é isso. Você vai sentir, o coração vai acelerar, o perfume vai ser diferente, o louvor que está entoando, as vozes, você não vai conhecer as vozes. E quando nós estamos no ambiente externo, no ambiente interno, nós de olhos fechados a gente sabe quem está com o microfone, a gente sabe quem está sonobrindo, a gente sabe quem está cantando, não sabe? Quando Deus está manifesto, a gente se perde, a gente não consegue identificar a voz de quem está no microfone. A gente de olho fechado sabe quem está na bateria aqui tocando, não sabe? Mas quando Deus se manifesta, a gente chega a se confundir. Opa, quem que é? É o Diego? Não, é o Igor? Não, quem que é? Não, quem que é o Eliseu? Não, quem está lá? Porque a gente não consegue identificar. Isso é Deus manifesto. Tá certo? Ok? Tirou a dúvida? Beleza. Mais alguém? Entendi. Sim. É que a pergunta que ele fez é para outro caminho para nós sair daquilo que a gente está falando. Mas o que ele está dizendo é o seguinte: que ele acha que o agir de Deus é um trabalhar de Deus pessoal. Pode ser na vida de alguém diferente do que Deus está fazendo na vida dos demais. Isso é o agir, né? O que é o agir? Eu expliquei para ele de forma direta. O que é o agir? O agir é o fazer. Né? Estou agindo, estou fazendo. Eu inerte, não estou fazendo nada, eu não estou agindo. A ação, agir, é uma ação, é um fazer. Então pode ser Deus trabalhando na vida de alguém individual, pode ser Deus criando algo novo na sua vida, que Deus não fez na vida de mais ninguém. Mas a manifestação de Deus é igual chuva, está posto. Beleza? Vamos lá, o agir de Deus é o raio. Certeza, é direto. Em alguma situação Deus vai agir, é o raio. Deus vai vou fazer e pronto, está feito. Pá, fez. A manifestação é uma chuva, é para todos nós. E ela pode ser temporânea, ela pode ser uma chuva que vem por um período e ela para, como ela pode ser seródica, que é aquela chuva que vem na época certa para dar um crescimento. E essa chuva ela vem e ela permanece durante um período até que a terra frutifique, germine e possa depois dar os seus frutos. Bem? Vamos lá. O interessante aqui é que Deus só se manifesta quando Salomão termina de orar. E aí eu já comecei a me inquietar de novo. Eu falei, Deus, mas se ele estava no caminho certo, se a oração dele estava fazendo a diferença, quanto tempo será que Salomão ficou aqui chorando? Quantas horas será que ele ficou de joelhos se derramando na presença de Deus? Porque quando a gente está assim, irmão, não é uma coisa que passa, não é uma coisa que você ora 5 minutos e está resolvido. É uma angústia, é um momento, é um sentimento que Salomão está pondo para fora. Então eu entendo que foram algumas horas aqui de Salomão se rasgando na presença de Deus, em oração, se derramando verdadeiramente. E por que Deus não falou, filho, para, eu estou aqui. Não chora. Estou agindo, estou fazendo. Por que será? E aí eu tentando entender, fui levado lá em Daniel 12, Daniel 10, 12, acho que foi pelo mesmo motivo. Vamos lá, Daniel 10, 12, está escrito lá. Daniel 10, 12. Glória a Deus. Eita glória! Aleluia! Cadê o Edson para dar uns glória aí? Então ele disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e ouvindo por causa das tuas palavras. Rapaz, quando foi isso? No final. No fim. Se quiser levantar depois, pode
Vamos lá. Quando foi isso? No fim de uma campanha. Quanto tempo foi essa campanha, Daniel? 21 dias. Aí no último dia, no último dia o anjo aparece. Se Daniel tivesse parado de orar no primeiro dia, no segundo, no terceiro, nunca ele ia saber que Deus tinha visto e ouvido a sua oração. Ele ia continuar murmurando. Poxa, Deus me respondeu. Poxa, Deus me fez. Olha, jejuei à toa. Fiquei comendo salada um tempão à toa. Deus não respondeu, Deus não fez, tá certo? Mas no final, no último dia, quando Daniel já estava desanimado, o anjo chega para ele e diz: por que você está assim? Eu não estou entendendo por que você está triste, Daniel. Ele falou: mas como não, rapaz? Estou 21 dias aqui suando, sofrendo, chorando. E Deus não me respondeu. E mais falou: eu estou aqui à toa. Eu estou aqui de alegre. Deus me enviou aqui para te trazer a resposta. Porque desde o primeiro dia que você orou, Deus, sacanagem. Aí não, senhor. Então o Salomão foi a mesma coisa no caso, né? Só que ele esperou aí para fazer o manifesto na inauguração do templo. Poxa, se desde o primeiro dia eu orei, então por que o senhor não respondeu no primeiro dia? Atestar a fé. Se responde, ele para. Nem tanto testar a fé. Mas Deus estava gostando de como Daniel estava se entregando, de como Daniel estava confiando. Então nem tudo é teste, nem tudo é prova. Às vezes Deus só está gostando do relacionamento que você tem. Faz tanto tempo que você não ora, que quando você apresenta uma oração sincera, Deus vai deixar você continuar orando. Faz tanto tempo que Deus não viu uma lágrima escorrer do rosto de Daniel. Deus estava cuidando de Daniel tão bem que quando Daniel começa a chorar, Deus fala: como eu estava com saudade de mim. Estava com saudade das tuas lágrimas. Estava com saudade do teu abraço embargado com lágrimas. De ver a sua confiança em mim, mesmo quando você está achando que eu não estou ouvindo. Como é bom saber que você ainda confia em mim. Então Deus foi fortalecendo o relacionamento. Porque nem tudo é prova, nem tudo é para te testar. Deus também não é um velho mimado que gosta de joguinho de manipulação. Não. O negócio de Deus é relacionar. Então a gente precisa acabar com esse negócio de ter um teste, ter uma prova. Não, às vezes não é prova, às vezes Deus só quer caminhar contigo no deserto. Porque no palácio você tem muitos amigos. No palácio tem muita gente na sua mesa. No palácio tem muita gente que quer sentar do seu lado. Mas no deserto você está sozinho. Eita, agora. No deserto deixa espaço para caminhar com você. No deserto Deus anda do seu lado e você nem sabe que é Deus. Lembra dos discípulos, caminho de Emaús? Jesus lá caminhando com eles, andando com eles, a Bíblia vai dizer que eles não. A luta era tanta, a visão do problema era tão grande que eles só conseguiam enxergar o problema. A solução estava com eles e eles não conseguiam enxergar, que a solução já estava ali. Só depois que Jesus se retira, eles falam: poxa, era ele. Agora eu estou entendendo, porque quando ele falava conosco, o coração ardia, queimava, ou seja, a glória estava todo o tempo em volta de nós. Ele estava manifestando lá do nosso lado, e a gente que não percebe, ele estava dando sinais que era ele. O tempo todo, certo? Então, a questão de Salomão aqui foi a mesma coisa. Deus gostou tanto da entrega de Salomão aqui nesse momento, que Deus deixa ele se esvaziar. Deus deixa ele colocar o seu coração para fora. E como resposta da sua oração, Deus não fala no ouvido dele que nem das outras vezes. Deus faz uma manifestação de maneira que todos puderam ver que Deus estava realmente agindo através da vida de Salomão. Aqui já não era Salomão dizendo: olha, Deus falou comigo assim, assim, assim. Olha, Deus apareceu para mim na madrugada. Não, irmão, aqui todo mundo pôde ver, sentir, ok? Aqui não tinha mais que ninguém questionar a autoridade e a escolha de Salomão, porque aqui era uma aprovação pública de Deus na vida de Salomão, para que não houvesse mais questionamentos da escolha
escolha do rei de Israel. Porque até aqui era a palavra de Davi, era a palavra de um único sacerdote que Deus tinha falado com ele, e a palavra do próprio Salomão, que até esse momento aqui não estava valendo muita coisa no meio do povo. Porque o povo só acredita no que vê. Tem alguns que acreditam no que os outros falam. Não. Mas aqui, esse povo aqui só acreditava vendo. Não, nós somos crentes, a gente crê em Deus, e a gente vai saber que Deus está com Salomão no momento que nós vermos o agir de Deus na vida dele. Aí nós vamos saber que é Deus. Então eles puderam ver o trabalhar de Deus na vida também aí de Salomão. Mas você vê como que Deus deixa ele se entregar, como que Deus deixa as coisas acontecerem, tá certo? Diante de uma manifestação visível da parte de Deus na vida de Salomão. Tudo bem até aí? Sim mesmo? Então vamos lá. 7, vamos pular lá para o 14. Agora nós vamos estudar a segunda movimentação do agir de Deus. O verso 11, vamos ler o 11 para ficar mais claro. 2 Crônicas 7, 11. Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo quanto Salomão tentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. Tudo que Salomão vinha fazendo, deixa eu pôr esse banco aqui, que a minha esperança era sentar. A dor nas costas, como é que passou? Glória a Deus. Então, Deus aqui mostra, né? A palavra mostra o cuidado de Deus na vida de Salomão, diante de tudo aquilo que ele pensava em fazer, o Senhor prosperou. O que isso quer dizer? Salomão queria fazer uma coisinha assim, uma coisinha numa proporção, Deus prosperava, ou seja, Deus aumentava tudo aquilo que Salomão tentava fazer no projeto que ele colocava no papel. Quando ia realizar, era algo monstruoso, era algo muito maior, tá certo? Então Deus sempre prosperou. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim esse lugar, para a casa de sacrifício. Rapaz, talvez naquele momento da manifestação de Deus, pelo sentimento de Salomão de alguma coisa estar fora do lugar, ou de alguma coisa estar errada, ou de estar faltando alguma coisa, talvez naquele momento ele possa ter pensado, ou o diabo colocado no seu ouvido, né? Isso aqui não foi por causa de você, não. Isso aqui é porque tinha uns sacerdotes lá atrás, lá vestido linho fino, estavam sacrificando lá enquanto você estava aí de joelho. Então não pensa que você tem alguma coisa a ver com isso, não, porque não foi por causa de você. Não foi pelo seu louvor que Deus desceu, não foi pela sua pregação, que o diabo vai tentar desanimar de alguma maneira. E quem sabe, né, Salomão vinha sendo tentado dessa forma. Quem sabe o seu coração, depois daquela manifestação de Deus, começa a se angustiar como alguém que achou que não era digno de ter sentido aquela manifestação. Porque diferente das outras vezes, agora Deus não falou nada. Você percebe? Deus interrompeu a oração. Como? Com a manifestação. Salomão está orando, daqui a pouco alguém começa, né? Vamos lá, para a nossa língua. Glória, 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 aleluia, aleluia, aleluia e tal. Daqui a pouco um fala em língua, outro fala em língua. Isso, a manifestação de Deus ao redor de Salomão. E ele sente alguma coisa nesse momento, mas como ele não está acostumado a sentir, ele talvez não saiba o que é. Será que eu só não senti aquela alegria, aquela situação, porque estava todo mundo sentindo? Todo mundo se manifestando? Será que não era a minha emoção? Será que eu não me perdi no meio dos meus pensamentos enquanto eu estava orando? Será? Aí Deus vem aonde? Aonde ele está sozinho. Deus vem na madrugada falar com ele. Deus vem agora e fala com ele da maneira que ele está acostumado a ouvir Deus falar. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse: ouvi a tua oração, escolhi para mim esse lugar, para a casa de sacrifício. E se eu cerrar os céus e não houver chuva, e se eu ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo,
E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos altos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua. Opa! Que palavra linda, né? Que coisa, que bênção que Deus está falando aí, que coisa que Deus está fazendo aí. Mas espera aí. Pera lá. Aí a gente percebe uma questão aqui, no verso 14, que Deus coloca uma condição. Que uma condição? Uma condição é como se fosse uma vírgula, né? Vamos falar do contrato, o que é uma condição? Para que existem as cláusulas do contrato? Você vai fazer um contrato, vamos lá, de aluguel aqui. E a gente tem um contrato de aluguel aqui de um ano. E entre as cláusulas desse aluguel de um ano, entre uma delas, vai ter uma delas falando assim, ó, e se o locatário, que no caso somos nós, a igreja, se o locatário quiser se sair do salão antes de fechar o ciclo, então ele terá de pagar 40% do valor dos aluguéis faltantes para esse ano. Mas por quê? Porque o dono do salão é ruim? Não, porque ele está contando com esse aluguel no período de um ano, então ele já fez as suas programações para esse dinheiro que ele vai receber, ele investir em outra coisa, é direito dele. Porque eu dei a minha palavra de que eu ficaria aqui um ano, ok? Então, se eu quebrar a minha parte do acordo, eu tenho que pagar essa multa. Então, para que serve essa cláusula? Para que você acha que serve isso? Para punir o locatário? É para manter? É para fidelizar? Ela acertou. É para manter. Para quê? Para que eu pense 2, 3, até 4 ou 10 vezes antes de falar assim, ó, eu vou sair agora. Está entendendo? É por isso que Deus coloca condições na sua palavra. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, condição, se humilhar e orar. O que é isso? Não é já dever do crente isso aqui? Já é dever nosso, não tem nada, ele não está colocando nenhuma cláusula aqui. Isso aqui é dever nosso. Se o meu povo orar e chorar e se converter, mas isso aqui já não é papel do crente fazer? Então não é para ser pesado por nós, tá certo? É isso que ele está dizendo. Se você se manter no padrão, se você continuar da maneira que eu ordenei você a permanecer, você está de parabéns. A minha bênção está sobre você. A minha bênção vai permanecer sobre vocês. Mas é condicional, é condição. É condição eu permanecer dentro daquilo que Deus nos ensinou. Não tem nada novo. Tem crente que se ofende. O pastor vinha aqui no culto de domingo dizendo, não, vamos pregar aqui. Se o meu povo, o pastor está chamando todo mundo aqui de desviado. O pastor está pregando assim, quer? Não, o que é isso aqui? É o quê, pelo amor de Deus? É a palavra de Deus. É o dever do crente, do cristão, daquele que quer morar no céu, daquele que quer viver uma vida com Deus. É dever nosso, sim ou não? Sim. Mas tem gente que se ofende. Vai pegar uma reunião de pastor e pregar uma dessa aqui. Chega o pastor Tiago lá doido, vamos ministrar aqui, então. Vamos lá, 2 Crônicas 7, 14. Vai ver um monte de Jacina. Não, irmão, mas é palavra para nós isso aqui. É para mim, é para você. Então, ele vem e traz toda a condição para que Salomão continuasse dentro da bênção de Deus, dentro da vontade de Deus. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos altos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Trazer até cura. Eu nem sabia que estava doente. E ele já está com a cura na mão para abençoar o povo. Olha o Deus que nós servimos. Olha como Deus cuida de nós. Essa questão de submissão é nos submetermos à vontade de Deus e declarar a Ele a nossa dependência. Verso 15. Agora, vírgula, estão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste. Por que agora? Porque antes não estava.
Antes não estava. Agora, hoje, só então, só agora. Agora quando? Depois de quê? Depois de se humilhar e se converter e orar. Entendeu? Vem antes. Então agora que vocês estão dentro da minha vontade, estão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração nesse lugar, porque agora eu escolhi e santifiquei essa casa para que o meu nome esteja nela perpetuamente. Então quem consagrou a casa não foi Salomão, quem consagrou a casa foi Deus. Deus falou para ele: você fez a sua parte, parabéns, parabéns, mas agora eu estou me certificando, agora eu estou selando, agora eu estou colocando por decreto. Agora quem está dizendo que a casa está consagrada não é você, Salomão, sou eu, o próprio Deus. Ele vai e assina embaixo. Você consegue entender isso aí? E agora os meus olhos estão nela fixamente, o meu coração está preso a ela todos os dias. Quanto a ti, agora Deus está falando com ele particularmente, verso 17 no capítulo 7. Quanto a ti, vírgula, se, o que é se? Condição de novo, condicional. Quanto a você, Salomão, se, aí vem as promessas, né? Se você andar diante de mim, como andou Davi seu pai, e fizer conforme tudo quanto eu te ordenei ou te ensinei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, também confirmarei o trono do teu reino sobre o concerto que fiz com Davi teu pai, dizendo: não te faltará varão que domine em Israel. Eu vou cumprir o que eu prometi com seu pai, da maneira que eu cumpri na vida do seu pai, se você permanecer da maneira que eu te ensinei e te ordenei que você ficar. Aí vem a advertência, capítulo 19. Porém, vírgula, quando entra o porém, é porrada. Porém, vírgula, se vós vos desviares e deixares os meus estatutos, os meus mandamentos que eu vos tenho proposto, e fordes servir a outros deuses, e vos prostrardes a eles, então os arrancarei da minha terra, e lhes dei e lançarei da minha presença essa casa que consagrei ao meu, e farei com que seja por provérbio e mote entre todas as gentes. O que é isso? Provérbio e mote é como se fosse não vou dizer isso para vocês, como se fosse um jargão, é como se fosse um ditado, como se fosse algo que ficasse na memória, entendeu? Algo que ficasse registrado. Como assim? Hoje, se eu falar para vocês Sodoma e Gomorra, vocês sabem o que aconteceu, sem eu falar, entendeu? Vocês sabem que era um lugar onde tinham muitos habitantes, que a ira de Deus se levantou sobre aquele lugar e que foi um lugar queimado a fogo, tá certo? Pela ira de, o que é isso? Um provérbio de mote, né? Como se fosse um ditado, algo que só de citar, né? Você já sabe de tudo que aconteceu. Então é isso que Deus está falando para ele. Um lembrete, cuidado para você não terminar que nem Sodoma e Gomorra. Cuidado para você não. Pastor, essa alerta que Deus dá para Salomão aqui, já poderia dizer que é ele já prevendo o que iria acontecer? Deus sabe. Ele é dono do futuro. Deus sabe tudo que vai acontecer. Deus sabe todas as coisas. Sabe. Deus sabe de todos os erros que nós vamos cometer. Deus sabe. Só que tem um quê? Ele não interfere. Ele só alerta. Se você continuar assim, você vai quebrar a cara. O que a gente faz? Acelera. Vai mais rápido. E Deus fala assim: se você não virar à direita, você vai se arrepender. O que a gente faz? Vira à esquerda. Só para ver o que tem lá depois volta. Já era. Já se arrependeu. Né? Já tomou uma multa. Já tomou uma advertência. Então assim, Deus sabe. A função de Deus a nós, Ele nos alerta, porque Ele mesmo nos deu o livre-arbítrio. E Ele é fiel e justo. Então Ele não quebra aquilo que Ele mesmo falou. Ele mesmo falou: vocês têm o direito de escolher. Só que Ele fala: se eu estivesse no seu lugar, eu escolheria
para cá. É isso que ele está falando para Salomão. Se eu fosse você, eu escolheria para a direita. Sim, para depois, entendeu? Para depois ele diz, Deus, mas eu errei porque ninguém falou nada, porque eu não sabia. Deus vai falar, não, vamos lá, está escrito. Aqui, ó. Eu te alertei, eu te avisei. Você escolheu errado porque você quis. E qual foi o erro de Salomão? Exatamente esse que Deus está falando. Deus já sabia. E Deus falou para ele, se você for por esse caminho aí, você está arrebentado. Você está no erro. Mas o que ele fez? Ele acaba escolhendo errado por influência, nós vamos ver essa questão aí, tá certo? Mas, enfim, nesse momento aqui, ele não pôde depois dar-se por desavisado, porque Deus falou e falou direitinho, ele falou bonitinho. Deus não falou em entrelinhas, Deus não deu dica, né? Deus não falou assim, olha, pode ser que, olha, né? Deus não falou em parábolas, Deus falou certamente, Deus falou direto, né? Qual que era o problema e aonde ele estava propenso a errar. E mesmo assim nós vamos ver que mais na frente ele errou, mas não é o ponto aí. Capítulo 8, Salomão agora edifica cidades, cerca de 20 cidades aí Salomão edificou. Só que eu peguei uma coisa aqui que não bateu na hora que eu li. Eu falei, não, mas não foi assim. E sucedeu ao cabo de 20 anos, os quais Salomão edificou a casa do Senhor e a sua própria casa. Quando acabou esses 20 anos, tá certo? Salomão agora começa a edificar essas cidades que estavam no seu próximo de você. Que Salomão edificou as cidades que Irão lhe tinha dado. Eu falei, está errado. Está errado, porque Irão não deu terra para Salomão. Foi Salomão que deu as terras para Irão. E nós estudamos isso aqui em 1 Reis lá. Eu falei, não, mas foi quem deu as terras? Foi Salomão, obrigado. Lembra que Irão forneceu para ele as madeiras, forneceu para ele tudo que ele ia precisar para poder construir o templo e a casa, lembra? Trouxe tudo. E Davi, em pagamento, deu a ele essas 20 cidades. E por que agora a Bíblia está dizendo que Irão não tinha dado? E eu fui estudar. Irmão, e eu tinha me esquecido de uma coisa. É bem verdade que ele pagou Irão com essas terras. Só que eu tinha me esquecido de um fato. Quando Irão veio visitar essas 20 cidades, ele não quis e devolveu para Salomão o pagamento de todas as madeiras, as coisas, e ainda deu uma oferta em ouro para Salomão. A Bíblia vai dizer que ele chegou, olhou as terras, Irão olhou as terras e falou para Salomão, não, mas você vai me dar essas terras? E ele olha e não viu nenhum, ele não deu aquele tchan, né? Ele olhou as terras assim e falou, é isso que você está me dando por pagamento? Essas terras. E as terras não encheu os olhos de Irão. E Irão disse assim, pode ficar com as suas terras. Alguém aí já entendeu? Aleluia. Falou em outra, manda mais essa quantidade de ouro aqui para ele também, manda mais uma ofertinha lá para ele, né? Como aquele meme lá que está pensando que eu estou liso, está pensando que eu estou duro, não quero saber dessas 20 terras aí não cresce nada nessas terras, é um lugar, uma campina, não vejo nada que possa me trazer um futuro. Larga essas terras aí, pode ficar com elas, fique tranquilo, fique em paz, tá certo? E aí, futuramente, essas terras agora, Salomão pega, edifica elas, ou seja, Salomão mura a cidade, Salomão traz, né, prosperidade para a cidade. Como assim? As cidades agora começam a acontecer comércios, começam a acontecer feiras dentro da cidade, trocas dentro da cidade. E agora aquilo que era uma ruína, agora começa a criar vida, começa a ter habitantes, começa a girar dinheiro. Porque Irão só viu terras, Salomão viu prosperidade, viu futuro, foi visionário, enxergou aquilo que mais ninguém estava enxergando.
Por quê? Porque até esse momento aqui ele estava sendo direcionado pelo Espírito de Deus. E fique tranquilo que aquilo que é seu, ainda que você tenha que abrir mão, ainda que você tenha que doar, ainda que você tenha que falar, não, mas eu perdi, você não perdeu nada, você está guardado. Se é seu verdadeiramente, foi Deus que te abençoou, foi Deus que te deu, vai voltar para a sua mão. Mas eu tive que abrir mão, eu tive que sair. É um cargo, é uma posição, é uma casa, é um carro, é isso, é aquilo. Eu não sei o que é. Eu não sei o que é. Eu sei quais são as minhas terras. As minhas terras eu sei o que são. As suas eu não sei. Mas sejam elas quais forem, Irão vai mandar de volta para a sua mão. Irão vai ter que devolver para você. Porque não vai servir para mais ninguém. Alguém vai olhar e vai dizer, não serve para nada. Mas quando você colocar na mão, eu quero esse cargo não, essa porcaria, falou, opa, deixa aqui. Eu quero esse lugar não, um lugarzinho feio, um lugarzinho pequeno, opa, deixa. Pro primeiro tempo da festa, né? Quem viu lá antes da gente fazer a igreja lá, você tá maluco. Quem sabe quantas igrejas não foi lá antes da gente? Não, Deus me livre, Deus me livre. Deus me livre, né? Quem viu um lugar feio, um lugar, irmão, terrível. Falei, Deus, o Senhor está me castigando, igual o Tiago falou, Deus, o Senhor está me provando. No primeiro tempo da igreja, pequeno, apertado, buraco para todo lado na parede, o teto pintado as colunas de vermelho, no meio pintado até o peito de vermelho, vai sangue. Eu falei, como é que eu vou tirar essa cor daqui, pelo amor de Deus? A cor da igreja amarela. Falei, como é que eu vou tirar esse vermelho daqui, pelo amor de Deus? E Deus honrou, Deus abençoou, porque era nosso. Até aquele período. Deus honrou a gente enquanto foi para a gente estar lá. Quando chegou a hora da gente sair, o próprio ambiente começou a expulsar nós de lá. Começou a aparecer trinca para todo lado. Os vizinhos já começaram a incomodar do lado. Eu falei, opa, está na hora, vamos embora. E foi para a nossa melhor. O outro salão era do tamanho da salinha das crianças aqui, irmão, né? O outro salão inteiro era do tamanho da salinha das crianças aqui. Banheiro ali. Olha para onde Deus trouxe a gente. Porque a fidelidade do Senhor dura para sempre. E quando nós chegamos aqui, acho que o Jean sabe dessa história, né? Fui 2, 3 vezes atrás do dono do salão para ele alugar aqui. Ele falou, não vou alugar, não quero alugar, não adianta, não adianta. Fui atrás dele de novo, ele falou, não fala mais comigo, me bloqueou até meu número. Ele falou, não quero não. Beleza, mas que Deus falou. Estamos no salãozinho lá. Daqui a pouco meu telefone toca. Quem que é? Falei, não vou atender não, agora é minha vez de fazer chave. Não vou atender também não. Você me ligou, vamos ver qual é que é. Deixei para lá. Depois ele me ligou de novo, falei, opa, agora está na hora, vamos conversar. Opa, não, mas eu não sei se você ainda tem interesse lá no salão. Falei, cara, eu estou com um salão aí na vista aí, já estou quase fechando o negócio, não posso dar uma olhada lá, de repente, vamos ver. Que outro salão não estava nada? Não podia dar uma de não podia dar uma de desesperado também, né? Então, vim aqui, olhei o salão, estava tudo, falei, não, desce. De repente, vamos ver, vamos conversar aí. Fizemos um contrato, estamos aqui para a glória de Deus. Porque o Senhor, Ele é fiel em todos os seus caminhos. Bem, mas o que eu quero dizer para você é isso. Aquilo que é seu, não importa. Talvez alguém chegue na frente, passa correndo na sua frente. Tem disso, né? Às vezes a empresa tem disso, às vezes família tem disso, né? Às vezes é um modo de falar, não, que eu que vou. Tá bom, vai, faz o que você acha que tem que fazer ali. Vai logo, usa, faz, mora, vende, faz o que você achar que tem que fazer. Fique em paz. Por quê? Porque aquilo que é seu sempre volta para a sua mão. Porque há no céu algo liberado sobre a tua vida. O Senhor já deu uma palavra de bênção sobre a tua vida. Então não adianta, por mais que você tenha sido forçado a abrir mão, por mais que você tenha sido forçado a deixar de lado por um tempo, diz o Senhor, que aquilo que foi abençoado e consagrado para as tuas mãos não vai servir em mais ninguém, não vai calçar em mais ninguém, não vai servir em mais ninguém, porque o Senhor deixou reservado essa porção para ti. Amém? Glória a Deus. Eita glória! Salomão ainda na direção de
Deus, capítulo 8, versículo 7. Eita, glória. Salomão olha e vê mais uma margem de lucro para o povo. Ele olha e falou: opa, peraí, nós estamos crescendo, estamos prosperando, estamos agora construindo casas. Olha só que bênção. O povo deixou de ter tenda, deixou de morar em tenda. O povo agora está construindo casas, porque viram o palácio do rei, viram a casa do rei. Agora o povo se empolgou, Diego, para construir casas. O negócio começou a ficar moderno. E agora Salomão olha e começa a perceber o seguinte: falou, rapaz, Deus aproveitado aí no meio de nós. Aquele povo que Saul não teve coragem de matar, lembra? Ficou um povo vivo por aí, não tinha exterminado todo mundo, aquela bagunça toda. Um povo que sempre serviu de tropeço para o povo de Deus, estava desfrutando das bênçãos que Deus tinha reservado para eles. Os heteus, os amorreus, os ferezeus, os aveus estavam lucrando com tudo aquilo que estava acontecendo nessas cidades, tá certo? Conforme o lugar foi prosperando, o lugar foi crescendo, o povo estava desfrutando. Agora tinha escolas, né? Agora tinha hospitais, agora tinham recursos. Então esse povo agora começou a desfrutar de tudo isso. Salomão percebeu e falou: pera lá, vocês estão aqui só sugando, vocês estão aqui só aproveitando daquilo que Deus está fazendo na nossa vida. Pois agora eu vou colocar sobre vocês tributo. O que é tributo? Imposto. Agora vocês vão ter que pagar tributo, vocês vão ter que pagar uma porcentagem da margem de lucro de vocês para nós. E em cima disso, o povo de Deus também agora começa a prosperar. E os filhos dos filhos que ficaram depois deles na terra, os quais os filhos de Israel não destruíram, Salomão os fez tributários até o dia de hoje. Não hoje em 2024, né? Mas hoje, quando foi escrito aqui a escritura, né? Quantos e quantos anos depois de Salomão já ter assumido o reinado? O problema foi que os governantes dos nossos países aprenderam com Salomão. E agora, em vez de cobrar tributo só dos estrangeiros, cobra de nós também, né? Mas a questão aqui é que o tributo foi estabelecido para os estrangeiros, para aqueles que não tinham direito e mesmo assim desfrutavam daquilo que o povo estava vivendo, tá certo? Porém, os filhos de Israel, de quem Salomão não fez servos para a sua obra, mas eram homens de guerra, chefes dos seus capitães e chefes dos carros dos seus cavaleiros, esses, pois, eram chefes dos oficiais que o rei Salomão tinha, 250, que presidiam sobre 250 presidentes. Será que tinha gente para tomar conta? 250 presidentes. Será que tinha gente? O cara teve 20 cidades ao lado, fora Israel e Judá, que já eram 12 tribos. É gente, certo? E ele tinha que administrar tudo isso. E Salomão fez subir a filha de Faraó da cidade de Davi para a casa que ele tinha edificado, porque disse: minha mulher não morará na casa de Davi, rei de Israel, porquanto santos são os lugares nos quais entrou a arca do Senhor. O bicho era consciente ainda nesse tempo aqui, né? Ele sabia que a mulher dele era pagã, que ela cultuava outros deuses, de que ela não era digna de desfrutar dos prazeres, da abundância que trazia a presença de Deus àquele lugar. Ele falou: você não é digna de participar disso não. E Jesus fala todo dia pra gente fazer alguma coisa. Ou fala pra gente alguma coisa. Né? Todo dia Jesus falou pra gente fazer uma coisa, né? Aí, tá vendo? E Salomão aqui ouviu e obedeceu a ordenança de Deus, porque o Senhor é aquele que vem para nos instruir. E até esse momento aqui, Salomão estava sendo instruído por Deus, tá certo? Então Salomão agora oferece holocausto e sacrifício, traz tudo aquilo, né, que verdadeiramente Deus vinha direcionando ele a fazer, oferecendo ali holocaustos a Deus.
e edificando diante do portfólio, ou seja, da entrada principal, né, do palácio e da sua casa. E isso segundo o dever de cada dia, oferecendo segundo o preceito de Moisés, os sábados, nas luas novas e as solenidades, 3 vezes no ano, na festa dos pães asmos e na festa das semanas e na festa das tendas. Ou seja, ele preservou tudo aquilo que tinha sido instruído e ensinado por Deus até esse momento. Por quê? Porque aquele ensinamento ainda estava vivo no seu coração, aquela advertência que Deus deu para ele: ó, cuidado, se você se desviar, né, o mal vai vir sobre a sua casa. Você vê que Deus, no versículo, passei batido aqui, mas você vê que no capítulo 7, Deus está falando especificamente com ele, com Salomão, tá certo? Olha, você. Só que, quando Deus fala da consequência, quando Deus fala da consequência, Deus agora coloca todo mundo no balaio. Olha, se você, né, porém, você está vendo que aqui em cima, no 17 do 7, Deus está falando com ele, com Salomão em particular. Deus está falando com ele em particular. No 19, agora Deus fala no plural, você percebeu aí? Porém, se vós se desviardes e deixardes os meus estatutos, né? Se vós, Deus está falando com ele ainda, se desviardes e deixardes os meus estatutos, os meus mandamentos que eu tenho falado, e se desviar a outros deuses e tal. Então, aí agora aqui, ó, o 20 já está no plural. Então, os arrancarei da terra que lhes os. A consequência é para todo mundo. Se você não seguir os ensinamentos, se você não permanecer dentro da instrução que eu te dei, porque qual que era a bênção? A família dele, a descendência dele, a geração dele continuar desfrutando do agir de. Só que se ele desobedecesse, que Deus falou aí para ele, então os arrancarei da terra que lhes dei. Ou seja, a consequência vai vir não só para você, mas para todos da sua casa e da sua descendência. Olha o perigo. Que coisa, não? Eu não fiz nada. Imagina os filhos de Salomão: eu não fiz nada, eu não tive nem tempo de pecar ainda, já estou sendo castigado. Por causa do castigo do pai, não, porque ele foi avisado. É lógico, se dentro dessa circunstância é assim até o dia de hoje, mas os filhos dele não são diferentes de nós, porque todos nós aqui, antes de estar na presença de Deus, estávamos condenados, nós estávamos da mesma maneira. E se nós não tivéssemos tomado uma postura de servir e obedecer a Deus, ainda estaríamos debaixo de maldição. Sim ou não? Porque assim, a gente olhando aqui, parece uma injustiça, né, com os filhos de Salomão. Nossa, mas eles nem pecaram, não fizeram nada, tadinhos. Não, como tadinhos? Escolheram o errado. É igual nós, todos nós já nascemos debaixo de uma maldição. Já nascemos debaixo de sentenças, de escolhas erradas dos nossos pais. Tem coisas hoje que meus filhos passam, que se eu não tivesse errado anos à frente da minha vida, ou melhor, atrás, quando eu era mais novo, hoje eles não estariam pagando. Entendeu? Tem coisas que nós vivemos hoje que são consequências de algumas ações que nós tivemos tempos atrás. Tem coisa que a gente passa porque tem que passar, porque é vontade de Deus, porque é escolha de. Mas muita, e quando eu falo muita, é muita mesmo. Muita coisa a gente passa por conta de escolhas erradas que nós fizemos no passado. A pessoa não estudou porque achou que não era interessante estudar, porque achou que era mais esperto que todo mundo, que não precisava ir mais para a escola. Consequência: hoje não consegue um bom emprego. Às vezes é uma pessoa que até tem uma profissão, mas não consegue trabalhar numa empresa boa, não consegue, né, ter um currículo melhor, não consegue uma remuneração boa. Às vezes é uma pessoa que sabe muito, manja tudo naquilo que ela trabalha, mas só consegue trabalhar em empresa pequena. Por quê? Porque não tem estudo. O que é isso? Consequência de uma escolha que essa pessoa fez lá atrás. Simples assim.
relacionamentos errados. Não vou nem entrar nessa questão, que a maioria aqui sabe muito bem as consequências disso. Né? Tem outras coisas que a gente pode encaixar aqui? Irmão Gerson, vou nem perguntar para você. Tem, não tem? Tem, não tem? Muitas, e a gente cansa de ver isso aí por aí. Né? A pessoa vai lá e compra uma habilitação. Aí sai na rua, Deus me livre, mata alguém atropelado, faz umas. Mas por que? Você podia ter feito certo. Fez errado. Eu não digo uma pessoa que sabe, né? Já sabe, beleza. Eu digo uma pessoa que entra no carro, não sabe onde liga, onde desliga, e vai lá e compra uma habilitação. Aí lascou. Aí vai dar ruim, não vai? Vai ter consequência? Vai, mas essa pessoa só vai perceber quando? Quando ela bater no carro de luxo. Quando ela topar uma criancinha dentro de uma comunidade, nem que seja devagarzinho. Aí essa pessoa vai ver as consequências da escolha que fez. Tá certo? Mas na vida, nós não percebemos quando estamos tomando esse tipo de atitude. Mas depois, a gente sente as consequências. Né? Hoje nós vemos, né? Quantas meninas, às vezes meninas de 12, 13 anos, não tem nem corpo ainda de grávida. Você fala, meu Deus do céu, essa criança vai gerar na bochecha, não é possível, porque não tem corpo, não tem nada. Como é que. Onde que essa criança vai crescer, pelo amor de Deus, para ser formada, para ser gerada? Aí nasce, aí a criança começa a chorar, chora junto, porque não sabe cuidar, não sabe alimentar. Não, tem que trocar fralda, a criança faz cocô, a criança faz xixi, tem que trocar fralda. Não sabe, agora está sabendo. Né? Como que é o nome disso? Consequências. Tá certo? Consequências de escolhas erradas. Então, assim, muita coisa que a gente passa hoje na nossa vida são consequências de coisas e escolhas erradas que nós fizemos. Então, não adianta a gente olhar para os filhos de Salomão aqui e dizer, não, que estadinho, oh meu Deus, vão nascer já debaixo. Não. Fazer o quê? Era a consequência da família de onde eles vieram. A vontade de Deus era abençoar. A vontade de Deus era que os filhos dele viessem sendo os próximos reis de Israel, de que Israel não perdesse, né, a linhagem ali de Davi, como foi prometido por Deus. Deus honrou a sua palavra? Honrou, mas a que preço? A que custo? Aqueles que vieram depois tiveram que passar e enfrentar e aprender a buscar o caminho da oração, o caminho do arrependimento, assim como nós também, né? O caminho da conversão, sair do caminho errado e entrar para o caminho certo, para só então entrar de novo debaixo da bênção e da proteção de Deus, tá certo? Então, não é que Deus não vai fazer, mas o caminho vai ficar mais longe. Por quê? Porque outras ações vão ter que ser tomadas, outras decisões vão ter que ser tomadas, tá certo? Diferente daquelas que levaram ao erro, diferente daquelas que levaram a se afastar de Deus. Fala uma coisa? Entendeu? Então, assim, são situações que vão acontecendo e a gente às vezes só vai colocando culpa no inimigo, que foi o Satanás. Não, irmão. Acho que o Satanás está preocupado em arrancar alguém da escola? Meu Deus do céu. Acho que o diabo está preocupado se alguém tem habilitação ou não tem habilitação. Você se arrebente, não pode ter habilitação, não tem habilitação, do mesmo jeito. Está preocupado com isso não. Né? Agora, as ações que nós tomamos, essa sim tem consequência, tá certo? Igual meu irmão, uns dias para trás, aí pegou um atestado lá, aí pediu para mim imprimir um atestado, eu mandei para ele um atestado, imprimi e mandei para ele. O que ele fez? De um dia no atestado, o que ele fez? 7 dias no atestado. Resultado.
Ainda tem esse aí. É porque nessa. Nada, esquece. Pessoa que vai no médico atrás de atestado. Teve um que levou uma cadeirada esses dias. Ele recebeu lá o CID lá. O médico colocou o CID lá dele, né? Colocou lá o número do CID. Eu mandei lá, qualquer. Um grupo lá. O CID De adulteração de. Não, eu mandei lá para os meninos aí. Qual que é o CID lá? Vê aí no grupo aí para mim, por favor. Mandei no grupo da resenha lá. Pois, rapaz. Aí o CID, qual que é o CID? A pessoa fingir que está doente. Deus está falando. Z76. Z76. CID Z76. O que quer dizer lá? No código lá, né, da medicina, no livro lá de descrição das doenças, Z76. Quer dizer o quê? Fingimento. A pessoa está fingindo que está doente. Z76. Chega na empresa com um testado. Aí chega lá no atestado 5 dias, o médico coloca lá 5 dias, a pessoa chega lá feliz para a pessoa derracar, 5 dias. Aí o médico, o cara derracar, vai lá, vou olhar o CID para lançar no sistema Z76. O que é esse Z76? Pesquisa lá, fingindo estar doente. Tava ruim mesmo, né? Tava mal, tava suando, tava ruim. Próxima lista de demissão, adivinha o nome que vai lá. É certo, irmão, porque são decisões que nós tomamos sem pensar nas consequências. Por isso que nem atestado eu quero. Estou ruim, quando eu estiver bom eu vou trabalhar. E pronto. E se der, eu trabalho de casa. Amém. Essa é a meta. A meta é você se especializar no que você faz, ficar tão bom no que você faz que você não precisa nem ir lá fazer. Porque as pessoas que ganham dinheiro em cima do seu trabalho, eles não vão nem lá. Quem ganha dinheiro mesmo com a gestão da empresa, nem vai lá todo dia. Essa é a meta. Você trabalhar e ficar tão bom no que você faz que você não precisa nem pôr a mão, que você só gerencie aqueles que fazem. Ponto. Porque qual que é a meta de vida? Morrer trabalhando? Não dá. Então, isso é você visar um futuro e uma melhora. Essa era a condição que Deus vinha dando a Salomão para fazer. Nas primeiras construções, quem sabe Salomão carregou até madeira para ajudar. Ele carregou até ferramentas. Mas chegou nesse ponto aqui da construção do templo, ele não precisou pôr a mão em nada. Porque Deus o abençoou de tal forma que ele veio crescendo e prosperando. Agora, se o seu sonho for morrer de trabalhar, parabéns. O meu não é. O meu não é. Então, o que nós vemos crescer e estudar para isso. Não é só orar, né? Senhor, eu quero que o Senhor abençoe, né? Que eu tenha um bom emprego, um bom salário. Mas se não estudar, não vai ter nem como Deus te ajudar. Não vai ter nem como Deus te ajudar. Por quê? Para Deus abrir uma porta para você, você vai ter que ter um diploma, você vai ter que ter um bom currículo, você vai ter que ter uma boa indicação. E se você não tiver? É uma pessoa que tem inimizade com todo mundo, não é amigo de ninguém confia na pessoa. Você acha que alguém vai chegar na empresa e vai levar o currículo dessa pessoa? Deus me livre, mas quando você leva lá o currículo, leva, tá aqui. Primeira lixeira que eu achei. Vai para lá e entrega. Vai queimar o meu filme. Não é assim que as coisas funcionam. Tá certo? Sim ou não? Só se você for maluco. Aí é uns 500. Tá certo? Mas que Deus venha continuar abençoando e prosperando não só as suas ideias, mas também os seus projetos. Mas tudo vai depender de quê? De você. Da sua obediência, de como você está guardando os ensinamentos de Deus e seguindo as instruções que Deus está te dando. Ele podia vender, mas Deus é tão bom que ele dá de graça para nós as instruções. Eita, glória! Deus dá as instruções para nós de graça e a gente joga fora. Mas que verdadeiramente o Senhor possa nos fazer entender a ação de Deus através da nossa vida, tá certo? Porque isso, irmão, é uma condição pesada. É uma condição que influencia na nossa vida desde sempre. Você vai lá em Moisés, lá em Números, vamos lá, Deuteronômio 28. O que tem lá?
sabe de qual é salteado aí? O que tem lá? Deuteronômio 28. Tem bênçãos, mas também tem Deus. 28. É isso mesmo. O que é isso aí? O e se de Deus. As consequências de Deus, das nossas ações, através de Deus. É tudo uma condição, é tudo condicional. Deus não está inventando nada para Salomão aqui. Isso aqui era coisa que Salomão já sabia de cor e salteado. Deuteronômio 28. E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus e tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu hoje te ordeno, eu acho que eu já ouvi isso aqui. Eu acho assim, eu acho que eu ouvi isso aqui, Deus falava com algumas pessoas assim, pensando rápido, assim, sem mergulhar na palavra. Eu consigo lembrar de pelo menos 3 exemplos assim, rápido. Consegue lembrar comigo? Josué. Moisés. Quem mais? Abraão. E todos os outros. Jacó, José. Todos receberam essa instrução. E Salomão não foi diferente. Se ouvir a voz do Senhor teu Deus e guardar os seus mandamentos que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltar. O que é isso? Vai te pôr para cima. Deus vai te fazer prosperar sobre todas as nações da... Meu Deus. Então ser governador não era só para José, Tiago. Ser governador não era só para José, não era só para Moisés, não era só para Davi, não é só para Salomão, é para todos aqueles que guardam essa palavra, todos aqueles que amam essa palavra, que zelam essa palavra. O Senhor te exaltará sobre todas as nações da terra. Deus está falando com todo o seu povo, todos aqueles que guardam a instrução de Deus, que querem a ação e o privilégio de Deus, devem guardar a sua palavra, e todas essas bênçãos virão sobre, as bênçãos vão te seguir. Negócio de crente, fazendo campanha, não estou falando mal de campanha não, pelo amor de Deus, não estou pregando contra a campanha aqui, abriu um parênteses aqui, tá? Mas assim, esse negócio de crente está correndo atrás de, está errado. Se a bênção não está correndo atrás de nós e batendo na nossa porta, tem alguma coisa errada com nós. Eu vou subir um monte, vou fazer uma campanha, vou orar a Deus. Tem alguma coisa errada. A bênção tem que descer um monte e vir atrás de mim. A bênção tem que me procurar 7 dias, 7 noites, sem descansar, porque houve uma ordem de Deus para ela vir atrás de mim, para a bênção me seguir. Só que para a bênção me seguir, primeiro eu tenho a minha parte para fazer. Qual é a minha parte? Obedecer. E obedecer não tem nada a ver com o que eu acho, é aí que está o problema. Porque o povo hoje assiste uns videozinhos ali, começa a pregar um pouquinho, já acha que não precisa mais da instrução de Deus. Que o que eu penso, o que eu acho é o certo, e Deus está pouco se lixando com o que eu penso e com o que eu acho. Está pouco se lixando. Por quê, pastor? Porque ele já deu uma instrução do que eu preciso fazer. Então não tem que achar nada. Eu só tenho que fazer a receita. A receita está aqui. A receita do bolo está aqui. Só que se eu não seguir a receita, o que vai acontecer? Vai desandar o negócio. Vai dar ruim, vai dar ruim. Né? As irmãs que cozinham, os irmãos que cozinham, se a gente não segue a receita, vai dar ruim. Não vai dar porque presta, não. Pode ter certeza. Alguma coisa vai dar, vai desandar. Vai ou não vai? A receita está aqui. Qual que é a receita? Guardar os mandamentos que Deus está me ordenando, seguir e obedecer. E todas as bênçãos virão sobre ti e te alcançar. Não é uma bênção, 2 bênçãos, 3 bênçãos, 10 bênçãos, é todas as. Eita, agora você pegou. Está escrito isso aí na sua Bíblia, irmão? Pelo amor de Deus. Aleluia! É só na minha Bíblia está escrito isso aqui. Todas as bênçãos te seguirão, elas vão vir sobre ti. O que isso está dizendo? Elas vão cair sobre você. E alguém olha para você e diz: é sorte. Como que ele que mora na comunidade, a esposa não trabalha, como que ele tem 2 carros? Está roubando, está fazendo alguma coisa ilegal.
vendendo entorpecente. É assim, as pessoas olham para nós. Ah, mas antes de ser pastor da igreja não tinha carro, não tinha nada. Agora, pastor, agora tem um carro. Está fazendo alguma coisa de errado. Não estou fazendo certo. Quando eu fazia errado, eu não tinha nada. Agora eu estou fazendo certo. E aí Deus está me honrando, Deus está me abençoando. E com você não é diferente. Continua fazendo certo. Ainda que alguém ria da sua cara, ainda que alguém diga que você não vai chegar a lugar nenhum fazendo certo, ainda que alguém te coloque propostas erradas, que ao seu ver, naquele momento, vai te fazer crescer do dia para a noite, foge disso. Foge disso. Continua fazendo certo. Continua fazendo o correto, continua fazendo aquilo que Deus te instruiu a fazer. E ainda que por um espaço de tempo pareça que você está ficando para trás, pareça que você está perdendo, fique tranquilo, você não precisa lugar nenhum correndo. Deus vai te dar tempo suficiente para você alcançar a vitória, ou melhor, para que a vitória te alcance. Deus vai te dar tempo suficiente para a vitória te alcance. Quem está correndo tropeça, a Bíblia fala isso. A Bíblia não fala isso? Isaías 40. Alguns vão correr na sua frente, mas fique tranquilo que eles vão tropeçar. Eles vão cair em algum momento. O problema é quando a gente vê alguém passar correndo, o que acontece? A gente desespera. Fala, meu Deus, me deixaram para trás. Fique tranquilo, já vamos capotar, já. Asaf descansa. Descansa que a prosperidade dos ímpios não leva eles a lugar nenhum. Mas a bênção de Deus, além de te prosperar, te leva para o céu mais perto do seu Deus. Bem? E todas as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Quando? Aí coloca outra. Quando isso vai acontecer? Quando ouvires a voz do Senhor. Está fácil. Eita glória. Você consegue ainda ouvir a voz de Deus? Não tem seu irmão aí. Você consegue ainda ouvir a voz do Senhor de Deus? Você consegue ainda ouvir a voz do Senhor de Deus? Você consegue ainda ouvir a voz do Senhor? Porque quando você ouvir a voz, a bênção de Deus está vindo ao seu encontro. Certo? A bênção de Deus vai te alcançar. E por que será que às vezes a bênção de Deus não me acha? Por que a bênção de Deus não me acha? Por que será? Eu saio do lugar onde ela ia chegar. Eita! Porque eu saio do lugar aonde eu deveria estar. Eu plantei e agora eu quero que amanhã saia alguma coisa, nasça alguma coisa. Amanhã não vai nascer, eu tenho que esperar. Hoje eu me dei conta que eu vou fazer 17 anos de empresa. Eu falei, meu Deus do céu. Eu falei, Senhor da glória, tem gerentes que nunca vão saber o que é isso. Tem pessoas hoje da minha empresa que são gestores e não vão saber o que é isso. Eu falei, meu Deus, eu tenho uma história dentro da empresa onde eu estou. Quantas vezes eu quis sair? Quantas vezes eu quis pedir para ser mandado embora? Quantas vezes eu fiquei agoniado e não aguento mais esse lugar, eu não quero ir embora. Deus, eu não aguento mais. E para a glória de Deus, Deus não ouviu. Deus não ouviu a minha oração. Porque Deus sabe que às vezes nós não estamos fazendo uma oração, é só um desabafo mesmo. Às vezes não é uma oração como uma petição ou algo que está saindo do nosso coração. Deus entende que às vezes é só um desabafo. Deus entende que às vezes você só quer falar mesmo. Então ele nem leva em consideração como murmuração, porque ele está recebendo não as suas palavras, mas o seu coração. Deus fala assim, encosta aqui, filho, chora. Não sei se você só quer chorar, pode chorar. Chora e chora e chora e pronto, e está tudo bem, irmão, porque crente também chora. Crente também se sente mal. Eu fiquei agoniado por uns dias e eu falei, meu Deus, eu sou pastor, eu não posso estar assim. Senhor, tira isso de mim. Eu falei assim, quer morrer? Não. Agora não. Ele falou, filho, você é humano, você precisa entender. Você é um ser humano. Você vai sentir raiva, você vai sentir vontade de apertar os pescocinhos de vez em quando. E está tudo certo. Está tudo certo, nada errado com você. Você é humano.
Você não vai poder fazer, vai voltar e vai lá. Fique tranquilo. Isso é normal. Isso é sinal de que você está vivo. Isso é sinal que você está bem. Isso é sinal de que você não está quebrado. Isso é sinal de que você não é uma ameba. Está tudo certo. Está tudo bem. Fique tranquilo. Fique em paz. A questão é que nós achamos que nós somos crentes e nós não podemos sentir algumas coisas, ou passar por algumas coisas, ou enfrentar algumas coisas, porque nós somos crentes. E ser crente não é receber uma capa de superpoderes e voar por cima de tudo, e quebrar paredes, e passar por situações, e ter visão de raio laser, e está tudo bem. Como que eu não vi isso antes? Como que eu não cheguei? Está tudo bem. Está tudo bem. Você é humano. E ser humano faz parte, né, de algumas situações como essa. Faz parte, está tudo bem. Nós precisamos entender quem somos, o que somos e o que estamos fazendo para Deus e aonde queremos chegar. Isso nós precisamos entender. Glória a Deus. Precisa entender. Porque às vezes nós só estamos vivendo como se fosse uma planta. Né? Acordei, vou trabalhar, venho para a igreja, volto para casa e estou vivendo igual um coqueiro. O vento está me levando para o trabalho, para casa, para a igreja, do trabalho, para casa, para a igreja. E aonde você quer chegar? Não está tranquilo. Do trabalho, para casa, para a igreja. O que você quer ser? Está tranquilo. Do trabalho, para casa, para a igreja. E daqui a pouco você tem 60 anos. E não viveu nada. Não tem amigos. Você não ganhou ninguém para Jesus. Você não evangelizou. Você não fez nada. E depois vai pôr a culpa no pastor, porque o pastor não me levou. Você passa 22 horas do seu dia longe de mim. Passa 4 dias da semana longe de mim. Depois vai querer pôr a culpa em mim. Eu não tenho nada a ver com isso não. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu estou aqui para te instruir. Eu estou aqui para te impulsionar. Eu não tenho que pegar na mão de ninguém e dizer, vem aqui, é assim, assim. Não preciso. Posso fazer. Não tem problema nenhum. Mas não sou obrigado a fazer, não. Porque eu já te dei o que você precisa. O que você precisa? Instrução. Deus dá a instrução. Você veio aqui, Deus falando para Salomão. Se você fizer assim, você vai ser bem sucedido. Se você for por aqui, está tudo certo. Se você fizer assim, você vai ser bem sucedido. Você não vê Deus pegando na mão dele e diz, é assim que é para fazer. Vê? Não. Então se Deus não fez, eu também não posso fazer. E não devo fazer, ainda que eu possa. Se eu quiser, eu posso fazer. Mas não é minha obrigação. Então cuidado que você não vai poder pôr a culpa em mim depois não. É bom você sair daqui hoje com algumas metas definidas. O que falta eu fazer? O que eu poderia fazer? O que eu poderia conquistar? O que eu poderia ser na presença de Deus? Não é pecado você almejar algo na presença de Deus e orar e admirar alguns cargos na igreja, algumas posições. Não é errado isso. É errado que algumas pessoas fazem. O Gerson não merecia ser diácono na igreja. Eu que mereci. Isso é errado. Eu que mereci. Se eu fosse diácono, eu seria um diácono muito melhor do que o Gerson. Eu seria um diácono muito melhor do que o Diego. Eu seria um diácono muito melhor do que a Jéssica. Isso é errado. Mas eu olhar e falar, meu Deus, um dia eu quero ser um diácono assim, igual o Diego, assim, igual o Gerson. Eu quero ser um homem de Deus assim, uma mulher de Deus assim. Eu quero isso para minha vida. Você pode, não é pecado, não é errado. Você ter uma meta, um objetivo, algo que te impulsione, algo que te jogue para frente, não é errado. Tá certo? Isso precisa estar claro. É isso aí. Matou a chave. Fala alto para todo mundo. Na fé, é isso que quer. Na fé, rapaz, eu estou entendendo. Fala aí que eles vão entender. Quer ver que eles vão entender? Fala aí. Quem entendeu? Diferente de almejar. Estou falando que a gente ouve, meu irmão. É diferente almejar do que invejar. É diferente. Parabéns. E é isso. Você deve almejar. O que é almejar? Eu querer, eu projetar, eu imaginar sem desejar o mal para qualquer outra pessoa. Tá tudo bem. Tem lugar para todo mundo. Tem lugar para todo mundo.
A seara é grande. E ele mesmo diz que são poucos os ceifeiros. A igreja está cheia. Você olha assim, tem um monte de obreiro que falta parede para os obreiros aqui, glória a Deus. Tem igreja por aí que é igreja, né? Igreja de 200 membros. O pastor fala, tem 20 obreiros. Eu falei, 20 obreiros eu tenho lá, né? Você é doido, Deus chama. Você tem 300 pessoas, você não consegue formar mais de 20 obreiros, tá ruim o negócio, hein? Manda para nós lá que desenrola. Mas não é isso, é que as pessoas não querem compromisso. As pessoas não querem envolvimento. As pessoas não querem responsabilidade. Querem vir na igreja, orar e voltar para casa se sentindo melhor. E aí depois reclama de Deus porque nada está acontecendo, porque as coisas não estão fluindo, porque só parece que fulano invertendo esse ciclano, né? Por quê? Porque são pessoas que estão se doando para Deus e a bênção está correndo atrás dessas pessoas. Você acha que a bênção está correndo atrás de quem não ora? A bênção vai ficar correndo atrás de quem não quer usar a sua inteligência em prol da obra de Deus? Você acha mesmo? Queria muito que Deus me desse mais tempo, que eu tivesse mais condições para cuidar da minha família e mais tempo para fazer a vontade de Deus. Não teria problema nenhum em fazer 2 cultos no dia, não teria problema nenhum em dar ensinamentos, em fazer aulas de outras coisas aqui na igreja, não tinha problema nenhum. Não tinha problema nenhum nisso. Desde que eu tivesse tempo, né, para essas coisas. Mas eu creio em Deus que nós estamos crescendo, estamos evoluindo, estamos avançando para isso. Haverá um tempo, né? Haverá sinais, o grande agir e mover de Deus sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Mas o meu objetivo não é que eu cresça, o meu objetivo é que nós cresçamos. Que nós possamos crescer juntos. Eu quero ver o crescimento de cada um aqui, não só como obreiro, mas como pai, como homem, como mulher, como amigos, como verdadeiramente pessoas que estão buscando e querendo mover e o agir de Deus de uma forma grande, de uma forma extraordinária. Porque aquilo de Deus, né, que foi determinado para nós, já está liberado, irmão. Deus está falando assim, ó, que vai acontecer. Não, já está determinado para nós. Já está determinado por nós, já está liberado. Será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar os seus mandamentos que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas essas bênçãos virão, cairão, te alcançarão. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Se você fizer aquilo que Deus te ordenou a fazer, colocar a sua vida verdadeiramente na condição que Deus determinou, as coisas vão acontecer. Você percebe que as coisas vão acontecendo na vida de Salomão, ao passo que ele vai obedecendo a Deus, Deus fala com ele, ao passo que ele vai obedecendo a Deus, ele termina a construção, ao passo que ele vai obedecendo a Deus, ele constrói agora a sua casa, ao passo que ele vai obedecendo a Deus, ele edifica agora 20 cidades, 20 cidades. Meu Deus, eu falo isso direto. Não está ouvindo, não posso falar. Nós temos prefeitos hoje que não conseguem cuidar de uma cidade, uma cidade, os caras não dão conta. Uma cidade, os caras não dão conta. Tendo pessoas que ajudam, que auxiliam, eles não dão conta. Salomão administra 20 cidades. Isso é quase um país, quase um presidente. 20 cidades. Naquela época, sem WhatsApp, sem internet, sem os recursos que a gente tem hoje, sem coach. 20 cidades falando todo Israel, né? Sem psicólogo, fora Israel e Judá, que eram, né, as principais. Olha aí. Com o que ele conseguiu fazer isso? Com a sabedoria dada e liberada por Deus para a vida dele. E será que isso não está disponível para nós? Porque Deus não disse que não ia dar sabedoria para mais ninguém. Eu já vi gente pregar, né? Deus falou que não. Deus falou isso não. Mentira. Deus não falou que não ia dar sabedoria para mais ninguém, não. Deus falou o seguinte, olha só o que Deus falou. Você vê lá. Deus falou para Salomão o seguinte: enquanto você viver, a sabedoria que eu estou dando para você aqui, eu não vou dar para mais ninguém. Enquanto você viver. Salomão está vivo? Então a sabedoria está liberada. Aleluia! Eu quero. Sabedoria, enquanto você viver, não vou tomar ninguém. Salomão morreu. Eu quero sabedoria, eu
quero instrução, eu quero direção do céu. Aleluia. Agora, riquezas e prosperidade que eu te dei, ninguém mais vai ter. Ninguém mais vai ter. Hoje nós temos bilionários, nós temos aí barões e sheiks de tudo que é lugar aí, mas na proporção que Deus deu a Salomão, nunca existiu antes dele. A Bíblia diz que depois dele também não vai ter outro. Então você imagina só o que era a riqueza que Deus confiou na mão desse homem. Meu Deus. Eu não preciso de muito não, Senhor, um pouquinho da minha ajuda. Não precisa de tanto não, mas alguma coisinha já é. Porque Deus falou que igual ele não daria. Mas Deus não falou que não daria para mais ninguém, não abençoaria mais ninguém. Então eu quero também. Podemos alcançar isso, não é pecado. Qual que é o problema? Que nós não conhecemos os nossos direitos. Não conhecemos aquilo que está liberado para nós. Tem pessoas que não conhecem os seus direitos. Eu trabalhei um período no banco, e aí a gente tem aquela questão lá do PIS e tal, e fundo de garantia, né, que às vezes a pessoa recebe e fica uma porção retida, e é absurdo, irmão, é absurdo o valor que retorna para o governo, de pessoas que não vão sacar, que não vão buscar o seu dinheiro. Por quê? Não sabem que tem direito. Porque qual a informação que é dada na televisão? A pessoa que trabalhou pelo menos 30 dias no ano anterior, recebendo menos de 2 salários mínimos, tem direito a receber um abono. Coitado da pessoa que tem o direito, é uma pessoa que não terminou a escola, não terminou o colegial, não sabe, né, somar 2 salários mínimos, porque ela já confundiu a cabeça aqui. Outro dia eu vi, hoje, né, eu estava vendo um vídeo e eu vi, né, a pessoa fazendo uma pergunta, irmão, e é absurdo, né, de gente que errava a pergunta, né? Quanto é a metade de 2 mais 2? Aí a gente 4, a gente 6, a gente 4, 3. Eu falei, não é possível, não, isso é combinado. Quanto é a metade de 2 mais 2? Todo mundo erra. Eu falei, Deus do céu. E aí você vê a proporção que nós estamos. E eu falei, não, isso aí não é possível, não. Só que eu comecei a reparar, né? A gente estuda, e aí você começa a fazer a leitura corporal. E eu via que realmente, na expressão da pessoa, ela não sabia. Para elas estava falando a verdade. Quanto é a metade de 2 mais 2? 4. Era automática. 4. Ainda assim, né? 4, ué. Tá tão lógico. Eu falei, não é 4 não, gente. Pelo amor de Deus. Quanto é a metade de 2? 1 mais 2? 3, gente. Mas quando ele perguntava, quanto é a metade de 2 mais 2? Todo mundo, é 4. Ué, é 4. E infelizmente nós estamos no meio de uma geração que não é ensinada. Não tem raciocínio lógico. Não consegue, não tem a mente acelerada. Isso não é culpa das pessoas, isso é culpa de um sistema que propositalmente está criando pessoas para não pensarem. E infelizmente tem igrejas que estão seguindo esse mesmo sistema, está programando pessoas para não pensarem. Não senta pessoas com Bíblia, que nem a gente senta aqui, irmão, lê aqui, lê aí, olha aqui, olha aí, direciona você a pensar. Não, eles falam que querem que você saiba e pronto, acabou. E se você não buscar um conhecimento de fora, você não vai saber. E hoje, se eu estou aqui com vocês passando um pouco dessa instrução, é porque um dia eu saí do sistema e eu fui buscar conhecimento fora, porque senão eu também não tinha. Porque a igreja não me dava esse suporte que hoje vocês têm, a igreja não me mostrava esse caminho de crescimento que hoje nós temos aqui, tá certo? E infelizmente, os nossos jovens, as nossas crianças, muitas das vezes, não são ensinadas a ter um direcionamento. Eu louvo a Deus pelas nossas crianças aqui, porque eles recebem direcionamento, eles recebem palavras, eles conseguem raciocinar no agir de Deus. Eu vi o Igor ministrando aqui, eu coloquei ele para ministrar no domingo, como já pus outras vezes, e eu fiquei preocupado, porque eu não via ele em cima da Bíblia ali e tal. Eu falei, filho, tá tudo bem? Você preparou? Não, pai, tá tudo certo. Você quer que eu dê uma olhada? Não, tá tudo em paz. Meu Deus do céu. Falei, amém, você está com essa segurança toda, então glória a Deus, né? Então amém, estou em paz. E foi domingo, mas tenho certeza que vai perguntar alguma coisa, não, tá
aqui, se eu fosse pregar no domingo, estava suando, eu estava assim, oh meu Deus, me ajuda, porque a gente tem que ficar catando milho, né, para pregar, a gente tem que ficar escolhendo palavras para falar. Eu falei, Deus, né, então amém. E glória a Deus, irmão, Deus falou, pronto. Por quê? Porque tem direcionamento, sabe ir na Bíblia, sabe pesquisar, sabe procurar, sabe direcionar uma palavra, é disso que nós precisamos. Mas por que tem? Porque vai atrás, porque quer, porque busca, e isso depende de cada um de nós aqui, né? Então não adianta hoje, né? Nossas aulas de ensinamento, isso aqui já foi cheio, já faltou lugar para a gente sentar aqui. Aí amanhã depois, Deus levanta alguém aqui, porque é amigo do pastor, porque é isso, porque é aquilo, não, porque sentou, buscou, orou, está na direção de Deus, está fazendo a vontade de Deus, então, pronto, e Deus não tem que dar satisfação para ninguém daquilo que ele está fazendo, tá certo? E quando vai lá Samuel ungir o próximo rei, a Bíblia diz que ele olhou assim e falou, esse, é aquele outro, e Deus foi falando, não é nenhum desses que você está vendo. Não é nenhum desses que você está vendo. Não é nenhum desses, vou traduzir para você, que está se apresentando, que é meu, que está recebendo as minhas instruções, que está ouvindo a minha voz, está escondido. Está onde ninguém queria estar, está fazendo o que ninguém queria fazer, e esse é o meu escolhido, tá certo? Então não se preocupe em ser visto, se preocupe com o ser visto. O serviço é mais importante do que ser visto. Guarde isso, o serviço é mais importante do que o ser visto, né? Lembra? Eu falei há pouco tempo aqui, né? De Esther, né? de Amã, de Mardoqueu, lembra? E a Bíblia vai dizer que Mardoqueu fez um serviço que ficou esquecido. O serviço ficou esquecido. Ele fez o serviço. Qual que era o serviço dele? Livrou o rei. Olha aí. E ninguém ficou sabendo. Mas ficou registrado. Fala para o seu irmão, está registrado. Bem tranquilo, está registrado. Todo o seu serviço está registrado. Tudo aquilo que você faz para Deus está registrado. Tudo aquilo que você se prontifica em fazer para o Senhor está nos registros dos céus, e na hora certa, no momento oportuno, Deus vai fazer alguém se lembrar de você. Deus vai fazer alguém olhar para você de maneira diferente. Eu não estou falando só de ministerial, não. Eu estou falando do físico, eu estou falando do espiritual, eu estou falando em todas as áreas da sua vida. Deus vai agir de maneira que você seja visto e lembrado, não pelo que você fez, mas pelo serviço, não por a maneira que você se apresenta, mas pelo seu serviço. Talvez não seja nem pelo que você está fazendo agora, mas por aquilo que você já fez. Às vezes a gente se preocupa tanto, mas eu não estou conseguindo executar, eu não estou conseguindo fazer, ai meu Deus. Eu imagino, né, Davi com aquele plano maravilhoso, doido para ver a obra construída. Era o desejo do coração dele. Não viu. Mas Deus fez o quê? Fique tranquilo. O sonho é seu, mas a realização é minha. E eu vou fazer, e eu não vou me esquecer de que o sonho foi meu. Eu não vou me esquecer que o projeto foi seu. Eu não vou me esquecer que a direção foi dada a você e você fez aquilo que deveria fazer. Fique tranquilo, é só isso que eu preciso. É só isso que eu preciso, da direção e do querer e da vontade de Deus para a minha vida. Porque como eu vinha dizendo, Deuteronômio 28, nós temos todas essas bênçãos liberadas para nós. E você vai ver aí do versículo 1 até o versículo 14 ou 14, como queira, bênçãos que são liberadas condicionalmente. Se você ouvir, se você obedecer, se você seguir, tem uma bênção atrás de outra aí. Uma bênção atrás de outra, uma bênção atrás de outra, uma bênção atrás de outra, se você obedecer, se você guardar, os seus inimigos serão entregues nas tuas mãos, a tua plantação será próspera, os seus filhos serão abençoados. Você vai ver uma bênção atrás de outra aí. Pessoas vão vir atrás de você para aprender como é que faz. Todos esses versículos aí vão determinar e dizer isso, né? Você vai estar por cabeça e não por cauda, se você obedecer. A partir do 15,
até o 68, e aí nós estamos falando de 53 versículos. Eu disse que os 14 versículos aqui são só bênçãos para aquele que obedece, para aquele que segue a vontade de Deus. Então Salomão está desfrutando, nesse momento que nós estamos estudando aqui, desses 14 versículos. Se você for olhar a vida de Salomão e for olhar esses 14 versículos, você vai ver todos eles, todos eles cumpridos na vida de Salomão. Só que nós temos os versículos a partir do 15, e a partir do 15 está falando o quê? Será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não cuidar de fazer, e não ter cuidado de fazer os seus mandamentos e os seus estatutos que eu hoje te ordeno, então sobre ti virão todas essas maldições, e elas te alcançarão. Você também não vai precisar correr atrás, não. Elas vão vir atrás de você. Elas vão te alcançar. Se você não seguir as minhas orientações, se você não seguir os meus mandamentos e estatutos, Deus está dizendo para nós, para mim e para você, essas maldições aqui vão te alcançar. Maldito será na cidade, maldito será no campo, maldito será o teu cesto, a tua macia. Meu Deus do céu, Vai ser o contrário, né? Correndo atrás da é isso aí. Vai ser o contrário. Você querendo alcançar a bênção e a bênção, ó, estou fora, Deus me livre a bênção, Deus me livre dessa casa, Deus me livre dessa pessoa, estou fora, eu estou longe, né? A bênção correndo, e não vai adiantar correr não, na cidade, no campo, para onde você for, ela te alcançar. O cesto da tua macia, o que isso aqui está dizendo? O seu celeiro, onde você guarda o seu mantimento, né? Naquela época, os mantimentos eram guardados em celeiros. Vai ser alcançado, vai ser queimado, vai ser roubado, vai ser tomado. Misericórdia. O que é isso? Consequência, irmão, que é uma postura atrás da outra, de tudo aquilo que Deus vinha falando. Então, se nós já sabemos de todas essas advertências, se Deus hoje abriu a nossa visão, o leque da nossa visão hoje foi aberto, não só no espiritual, mas também no físico, no material, se nós já sabemos a direção que nós temos que tomar, está fácil, não está fácil? Agora é só fazer a lição de casa, porque não é aqui. Aqui nós recebemos a instrução, nós vamos pôr em prática em casa que eu digo na nossa vida, fora da igreja, lá fora, no trabalho, no meio dos amigos, no meio da minha família, é lá que nós vamos colocar tudo isso aqui em prática, porque afinal de contas eles também vão desfrutar. Eles também vão desfrutar das bênçãos de Deus na nossa vida. E aí nós vamos ver situações e coisas a partir dessa situação aqui, né? Porque bênçãos podem ser compartilhadas, mas maldições também podem ser compartilhadas. Sim ou não? A gente cansa de falar de Jonas lá no barquinho. Deus está virado com quem? Com Jonas. Mas tinha mais de 100 no barquinho. E sobrou para todo mundo. Agora, se Deus tem um particular com Jonas, o barquinho vai balançar. Mas ele não vai afogar. E se Deus sabe que o problema é Jonas, o próprio Deus manda jogar Jonas para fora do barquinho. Mas o barco continua de pé. Então vai ventar, vai chover, vai balançar. Mas se nós estivermos na direção de Deus, Deus não vai deixar o barco afundar. Se Deus tem um particular com Jonas que se vire com Jeová, e eu não tenho nada a ver com isso. Que antes nós continuemos arraigados, não no barco, mas nas mãos do nosso Senhor, em obediência a Ele, porque nós sabemos o caminho, seguindo a vontade dEle, porque nós sabemos o que Ele quer, o que Ele ordenou, o que Ele ensinou. Nós já sabemos qual é a nossa porção e o que nós temos que fazer dentro daquilo que nos foi instruído. Sim ou não? Sim. Quantas vezes nós já ouvimos aqui? Se, porém, ouvides a voz do Senhor teu Deus e obedecer os seus
estatutos, seu mandamento. Eu acho que a gente até sonhou com isso já. Dormindo aqui de tanto que nós ouvimos isso. Até aqui, até segundo de Crônicas, quantas vezes Deus vem falando da mesma coisa e só mudou os personagens, mas a instrução é a mesma. Então está fácil para nós, porque Deus não vai inventar nada novo para nós. A roda já foi inventada, está aqui. É só a gente seguir o padrão e obedecer, seguir a instrução de Deus e guardar em nossos corações, em obediência, em santificação, em santidade, em orar. Pastor, mas eu não estou ouvindo a voz de Deus. Continua orando. Pastor, mas Deus não respondeu ainda. Continua orando. Deus está gostando de ouvir a sua oração. Deus não respondeu ainda, não, porque Ele está gostando de ouvir a tua oração. Então continue orando até que o anjo apareça e diga: agora Deus te ouviu. Parabéns. Como o seu nome é comentado lá no céu. Olha só. E Daniel chorando porque Deus não tinha falado nada ainda. Daniel se derramando em lágrimas, porque Deus ainda não tinha respondido. Deus não tinha respondido para ele, mas o céu inteiro já sabia quem era Daniel. Falou: nossa, lá no céu não vale outra coisa, Daniel. Todos os anjos lá já sabem quem é você. Todos os anjos lá te conhecem, porque não é falado outra coisa no céu. Você é muito amado. Você não sabe o nome de todos os anjos, Daniel. Sabe? Não, mas todos os anjos sabem quem é Daniel. Aleluia. Glória a Deus. Só conheço outro que foi falado assim no céu, a saber, Jó. Satanás chega para Jó e fala: tá vendo? Deus te esqueceu. Olha só a derrota da sua vida. Olha só o que você está passando. Deus não te ama. Deus está muito zangado com você. Como Deus tem te castigado, Jó? Mas a Bíblia diz que Jó conhecia a voz de Deus. Não é Deus que está falando. Eu estou em paz, meu coração está em paz, porque eu sei que o meu Redentor vive, por fim se levantará o meu. Essa não é a voz de Deus. Eu vou ouvir a voz de Deus. Aleluia. E a Bíblia nos mostra que verdadeiramente o nome dele no céu era bastante conhecido. Jó era famoso no céu, ao passo de irritar o próprio inimigo, o próprio Satanás ficar irritado o quão Jó era famoso no céu. Qual a maneira que Deus irritou Satanás? Satanás chega lá se gabando: você viu o tanto que eu desviei? Você viu o tanto de crente que eu fiz tomar uma no final do ano? Ele falou: rapaz, você está embaçado mesmo, hein? Rapaz, você viu o tanto de crente que eu fiz tomar vinho na virada do ano? Ele falou: rapaz, você está coisa ruim mesmo, você está o bichão mesmo, hein? Meu Deus. Eu tenho uma pergunta para te fazer. E Jó tomou quantos goles? Meu Deus. Esse aí eu vi você tentando ele. Esse aí eu vi você na porta da calada da madrugada, com ele na madrugada, dizendo: não, está todo mundo dormindo, vai lá na geladeira, toma um gole. Eu vi você lá tentando ele, olha aí uma oportunidade de você ser infiel, ó, vai assim. Eu vi você. Quantas vezes você conseguiu fazer ele cair? Satanás ficou tiririca da Silva, que o tiririca não usa. Satanás ficou igual um siri na lata. Falou: também? Você cuida dele também? Não, cuidado. Cuidado desse. Jó não estava nem sentindo. Jó nunca tinha tido uma conversa com Deus, ouvido Deus falar, igual Salomão nunca tinha ouvido a voz de Deus. Que certeza era essa que Jó tinha? Que convicção era essa que ele tinha? Mas ele foi muito bem instruído pelos seus pais. Eu não sei quem falou de Deus para Jó, mas eu sei que no coração de Jó entrou uma certeza de Deus, entrou uma convicção de que Deus é Deus, de que não tinha nada que fizesse o desviar os seus passos daquilo que Deus tinha ensinado para ele, mesmo sem ter ouvido Deus falar. Às vezes eu fico maluco, umas coisas que Deus falou, 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 que eu falo: rapaz, Deus não pode de mim não. Deus não fala comigo assim às vezes. Não, eu fico perguntando coisas, fico instigando Deus, sabe? Às vezes está bravo comigo para me corrigir de alguma forma, para me ouvir a voz dele. Que às vezes eu fico vendo
coisas, sim ou não? Sim. Então ele sabe que eu estou aqui, glória a Deus, ele não precisa falar comigo sempre, está tudo bem. Tem pessoas que eu amo, tem pessoas que moram no meu coração, eu não vivo falando com elas 24/48, eu não vivo no telefone com elas, eu não vivo na casa delas sempre, a gente não está sempre junto, mas mora no meu coração. Assim é Deus. Ele não precisa falar sempre comigo, eu sei que está tudo bem entre nós, eu sei que o nosso relacionamento está bem, que na hora que eu precisar, verdadeiramente, na hora que não tiver solução, que eu ligar para ele, ele vai agir, ele vai fazer, e pode ser que eu nem saiba o que ele está fazendo. Quando eu for ver, ele já fez, porque ele é Deus. E essa a situação que nós precisamos sair daqui hoje, essa certeza nos nossos corações de que ele é Deus. E não cabe a mais ninguém pesar o meu relacionamento com ele, a não ser ele mesmo e eu precisamos saber como está o nosso relacionamento. Por mais que as pessoas chegavam para Jó e olhavam para Jó e diziam: olha, o seu relacionamento com Deus não está bacana, Deus não está se agradando da sua vida, olha Deus isso, Deus aquilo, olha você errou em alguma coisa aí. Jó tinha uma certeza no seu coração de que estava tudo bem no relacionamento dele com Deus. E Deus não precisava falar com ele naquele momento, não precisava dar explicações do que tinha feito na vida dele até aquele momento, porque no coração dele queimava uma centelha de que estava tudo bem, porque Deus já tinha se manifesto no coração de Jó. Que saiamos daqui hoje com a certeza de que Deus manifestou em nossos corações. Aleluia! De que Ele queimou nos nossos corações essa noite. De que está tudo bem no nosso relacionamento com o Senhor. Que independente da situação que estamos vivendo, a manifestação dEle está no nosso meio essa noite. E a certeza de que Ele é conosco. De que o nosso relacionamento está tudo bem, nos dê força para continuar buscando, servindo e aprendendo na presença do Senhor a partir de hoje. Amém? Amém. Glória a Deus. Paramos por aqui esse ensinamento. Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma observação, quer falar alguma coisa? Está tudo bem? Então, que Deus assim continue nos abençoando, nos fazendo crescer e nos alongando e alargando as nossas vidas em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então aqui sobrou para nós o capítulo 9, né? A partir do capítulo 9 de 2 de Crônicas, certo? Apesar que aqui é uma situação que a gente viu bem já no primeiro de Crônicas, pode ser que a gente passe por aqui bem rapidinho, mas aí eu vou ver nas próximas aulas. Amém? Então vamos orar, vamos agradecer a Deus. Eita glória! Aleluia! Glória a Deus! Oh Deus, soberano Deus, eterno Pai, queremos te agradecer, Senhor, pela tua presença essa noite, queremos te agradecer, Senhor, pelo teu abraço, queremos te agradecer, Senhor Deus, por essa certeza, Senhor, da tua presença e da tua graça. Pai amado, Pai querido, direciona os nossos passos de acordo com a tua vontade, Senhor. Entendemos, ó Pai, que não precisamos correr atrás de bênção, criar situações, que tudo, Senhor, já foi regido e direcionado pelos céus. Temos sim, Senhor, que obedecer a tua palavra, seguir os teus ensinamentos e aquilo que o Senhor determinou, aquilo que o Senhor liberou para nós, nessa noite está ordenado a nos alcançar, porque nós conhecemos a verdade e nós nos levantamos, Senhor, nessa noite, requerendo o nosso direito, requerendo o direito de filhos obedientes, requerendo, Senhor, o direito de filhos que estão dentro da tua vontade, que a bênção possa nos alcançar, Senhor, a partir dessa noite, que a bênção possa ser direcionada até nós, para a honra e glória do teu nome. Manifesta, Senhor, a tua vontade e guia-nos, Senhor Deus, pelas veredas da tua justiça, que nós te pedimos e te agradecemos, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Leva-nos de volta em paz e em segurança, Senhor, nos nossos lares, e nos dê uma semana mais que abençoada, que nós te pedimos, certos da vitória, em nome de Jesus. Amém? Amém. Estamos erguidas, e que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre a vida de cada um de vós, até a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Digam amém!